Olá, pessoal! O Momento Papo de Mãe está no ar. Com os avanços da medicina, cada vez mais bebês prematuros sobrevivem e sem sequelas. Mas um dos riscos de nascer antes do tempo é a retinopatia da prematuridade, que pode comprometer a visão. O diagnóstico precoce, ainda na maternidade, é muito importante para que o tratamento comece logo. Vamos conversar sobre isso com a oftalmologista pediátrica Ana Beatriz Crestana e com a Thaís e o Gleison, pais da Clara, de 2 anos e 7 meses. E ela é muito falante, a gente está vendo aqui. A gente vai conversar com a Clara também. Ela está animada. Como foi o parto dela, Thaís? Você entrou em trabalho de parto prematuro, estourou a bolsa, o que aconteceu? Então, eu senti umas dores bem fortes, né, numa sexta-feira, e aí eu fui até o médico porque eu estava muito fadigada. E aí ela falou que eu estava entrando em trabalho de parto. Meu útero, ele estava abrindo, né? Então eu já estava para ganhar e as duas estavam em posição cefálica. Porque era uma gravidez de gêmeas. De gêmeas, era uma gestação gemelar. E aí ela já entrou com a intervenção, né? Fizeram um ultrassom para ver se elas estavam bem. E aí eles falaram para mim que elas estavam bem. E eles tentaram fazer uma cerclagem, que é tentar costurar o útero. Só que as bordas do meu útero estavam se desfazendo e aí não foi possível fazer a cerclagem. Quer dizer, elas tinham que nascer, nasceram prematuras, elas foram para a incubadora, era a Clara e tinha uma outra bebê, a Laura, que infelizmente não sobreviveu, foi isso? E daí a Clara teve que ir para a UTI. A Clara junto com a Laura, né? Elas foram juntas para a UTI, porque as duas nasceram vivas. Como é que vocês souberam que ela estava com a retinopatia da prematuridade? Foi 2 dias antes de sair, de ter a alta, que aí ela foi diagnosticada com retinopatia da prematuridade grau 5. Doutora, explica pra gente, então, o que é a retinopatia da prematuridade e se tem níveis diferentes, né? Porque a Thaís falou que a Clara tem o grau 5. Sim, a Clara, por ela ter nascido prematura, ela não tinha a retina completamente formada, né? Os vasos retinianos, eles terminam a formação, o desenvolvimento próximo já da data do parto normal, que seria próximo lá de 38 semanas. Então, a partir da 32ª semana, algumas retinas já estão quase prontas, outras terminando de se formar. Alguns bebês que nascem antes desse período, eles vão nascer com a retina ainda não completamente formada. Então, esses vasinhos vão ter que continuar o seu desenvolvimento fora da barriga da mãe. Só que, enquanto a gente está na barriga da mãe, o nível de oxigênio que o bebê está utilizando, que o bebê precisa, é muito menor do que esse oxigênio que a gente tem no externo e muito menor ainda do que um nível de oxigênio a que os bebês são expostos quando eles são prematuros por outros probleminhas pulmonares do bebê que ele precisa de um oxigênio extra. Então, alguns prematuros acabam desenvolvendo essa retinopatia da prematuridade. Isso. E ela tem diferentes níveis? Ela tem diferentes níveis, ela é uma retinopatia que pode ser leve, então de acordo com quanto esse bebê tinha de retina já formada e quanto ele ainda precisa formar de retina depois que ele nasce, ele vai desenvolver uma retinopatia um grau menor ou maior. E aí compromete a visão? Vai comprometer a visão nos casos em que a retinopatia for mais grave ou que ela não tiver o tratamento adequado. Doutora, identificar o problema precocemente é importante para o tratamento? Sim, todas as crianças prematuras, aqui no Brasil a gente geralmente tem que examinar todas as crianças que nascem com menos de 32 semanas, em alguns outros países é um pouco diferente, com menos de 30 semanas. E menos de 1,5 kg, todos devem ser examinados para procurar a retinopatia da prematuridade. E isso não é feito no primeiro dia de vida, porque a criança nasce, normalmente a retina que está se formando ali ainda está normal. Ela vai ser influenciada por esse ambiente externo, pela quantidade de oxigênio que essa criança vai receber. E aí, tudo isso vai fazer com que essa retina comece a crescer de uma maneira anômala. E aí, isso pode ser
muito comprometedor ou pouco comprometedor. Até quanto tempo depois do nascimento é que pode comprometer a retina, doutora? O ideal é que essa criança seja examinada após 4 a 6 semanas do nascimento dela. Aí, essas visitas ao oftalmologista, esses exames, eles vão ser programados de acordo com a idade corrigida desse bebê. Então, assim, quanto mais prematuro, mais precoce e menor vão ser os intervalos entre as visitas. E esse tratamento precoce pode reverter a doença? O que a gente consegue fazer é o diagnóstico precoce impedir, com o tratamento, que essa doença progrida, né? Ou a gente pode, por exemplo, a Clara, ela teve o diagnóstico dela quando ela já estava num estágio extremamente avançado da retinopatia da prematuridade, que é quando a retina já descolou. Isso é o estágio final da retinopatia. A gente tenta fazer com que essa prevenção não permita o descolamento. Então, o laser é aplicado para a gente tentar fazer a retina permanecer no lugar e ser uma retina funcional. A partir do momento que ela descola, ela já começa a ter graves complicações para a visão. Tá bom, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre o tratamento, até a nossa conversa continua depois do intervalo. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos falando sobre retinopatia da prematuridade. Doutora, muitas pessoas associam a incubadora ao desenvolvimento desse problema por causa dos óculos que os prematuros usam. Tem alguma relação? Não. A prematuridade, a criança prematura, ela tem algumas outras coisas para serem tratadas ainda na maternidade, enquanto estão internadas. Uma delas é o aumento da bilirrubina, que causa icterícia do bebê, que é aquele amarelão na pele do bebê, principalmente dos prematuros, mas os de termo também podem ter, que é tratada com a luz na incubadora e por isso a criança usa uma proteção nos olhos por conta da luminosidade do tratamento da bilirrubina, para baixar a bilirrubina. Então, mas essa luz não prejudica a retina? Essa luz não vai interferir no surgimento da retinopatia da prematuridade. É o oxigênio o problema? De jeito nenhum, não. Isso, o oxigênio que a criança é exposta é o principal fator causador da retinopatia da prematuridade, mas é por uma imaturidade daquela retina que nasceu. E a gente sabe, né, que a retinopatia da prematuridade é uma das maiores causas de cegueira no nosso país, né? Hoje, o que ela consegue enxergar é se está de dia, se está de noite, é isso? Isso. Mas foi evoluindo, quer dizer, já foi pior e ela teve uma evolução com o tratamento que ela fez? Sim, ela faz alguns acompanhamentos, né? E o mais importante para ela foi a intervenção precoce, que ela faz. Nós passamos no Lar Amara, que é uma instituição que nos ajuda a lidar com o probleminha que a Clara tem hoje, né? Que devido à retinopatia ela perdeu a visão, então nós estamos nos adaptando à situação hoje. Então eles nos ajudam a como cuidar da Clara, como que a gente se porta com a Clara, né? Como que nós devemos orientá-la para que ela tenha uma vida independente. Gleice, vocês tiveram que adaptar a casa de vocês agora com a Clara? Por enquanto, não. A gente ainda não adaptou nada ainda, porque ela é muito pequenininha ainda. A respeito dela estar andando sozinha, questão de piso tátil, essas coisas, a gente não fez adaptação nenhuma ainda. Mas tem brinquedos que são brinquedos especiais? Como é que tem que ser os brinquedos para ela? Com mais luz, né, piscando, com mais barulho. Ou coisas para ela passar a mão, né? Sim, texturizadas, né? Então, alguns brinquedos nós já adaptamos para que ela sinta as formas, né? Isso a gente trabalha bastante no Lar Amara. Então, eu quero aproveitar agora que a doutora Ana Beatriz está aqui para trazer uma pergunta de uma telespectadora, é a Vanessa dos Anjos Silva. Ela mandou uma pergunta em vídeo. Olá, eu sou a Vanessa, aqui de São Paulo, capital.
mamãe do Samuel, de 8 meses e meio. No 3º mês de vida, o Samuel foi diagnosticado com nistagmo horizontal. Confesso que fiquei bem perdida por ter poucas informações sobre o assunto. E eu tenho 2 perguntas. O nistagmo ele pode estar associado à baixa visão. Quais os cuidados que eu devo ter? E também, se a estimulação visual pode ajudar no caso do meu bebê. Muito obrigada. Oi, Vanessa. No caso do seu bebê, a primeira coisa que a gente precisa atentar é se o nistagmo dele foi causado realmente por uma baixa visão. A criança pode ter um nistagmo de outra causa, que não está associado com uma baixa visão importante. Então, é muito importante que você passe no oftalmologista e faça um diagnóstico correto para ver se tem causa de baixa visão no seu filho. E a segunda pergunta é sobre a estimulação precoce. Se o seu filho tem uma baixa visual, é extremamente importante a estimulação precoce, e essa estimulação precoce vai ser direcionada por um profissional num instituto correto, como o Lar Amara, como a Fundação Norina Novil e tantos outros lugares que o profissional vai te ajudar com essa estimulação, mas apenas se o nistagmo estiver associado a uma baixa visão. Thaís, é importante esse trabalho no Lar Amara para vocês também, para vocês aprenderem a lidar com a Clara. É tudo novidade para vocês? Sim, na verdade, ao nosso redor, nós nunca tivemos nenhum parente, nenhum amigo próximo que tivesse nenhum tipo de deficiência, né? Então, quando eu descobri que a Clara tinha retinopatia, era um tabu, né? O que é isso e como que vai ser, né? Quando eu descobri que ela não enxergava, eu fiquei, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí, lá no Lar Amara, eles me ensinaram e eles me mostraram outras possibilidades, que ela poderia sim ter uma vida normal, claro que com algumas limitações, mas que ela seria uma criança como outra qualquer, Que né? importante, Então, né? esse trabalho que eles fazem é muito importante. Doutora, aí não tem como reverter a retinopatia? Você tem como evitar complicações da retinopatia, evitar a progressão para que ela não chegue num estágio tão avançado. E isso tudo a gente vai fazer com o diagnóstico precoce dessas crianças sendo olhadas de uma maneira correta pelo oftalmologista, olhar com dilatação das pupilas, o fundo de olho no momento certo. Pegou retinopatia da prematuridade começando, esse segmento deve ser muito intenso, essa criança tem que ser olhada muito de perto para a gente não deixar progredir para um estágio de cegueira ou próximo disso. Não é que a gente vai conseguir evitar todas as vezes, mas a gente vai evitar muitas vezes. Informações super importantes aqui. Infelizmente, o tempo acabou. Quero agradecer a você por ter vindo, Thaís. Obrigada. A gente vê que ela é super falante, super animada. Super. Obrigada para a Clara, que veio tão chique aqui na televisão, cheia de laços. Obrigada, Gleison. Eu agradeço. Obrigada à doutora Ana Beatriz pelas informações. Imagina. Obrigada a você também que nos assiste. Este é o Momento Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você. Saúde, comportamento e educação dos nossos filhos em todas as idades. Até a próxima! Até lá. Tchau.